Olá, artistas da pintura automotiva, sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Hoje temos mais um vídeo do programa Oficinar. E talvez você aí possa se perguntar, mas Wilson, o que é o programa Oficinar? O programa Oficinar é um programa onde eu trago em vídeo conteúdos aqui para você que vão acelerar a sua jornada rumo à sua oficina. E uma oficina é o nome de um método que eu desenvolvi para que você tenha uma oficina de referência que fature aí de 10 a 50 mil reais todos os meses. E esse programa aqui é para você que já tem uma oficina de pintura automotiva ou para você que deseja iniciar a sua própria oficina, tá? E nesse vídeo, tá? Eu vou trazer aqui para você que tem dificuldade em encontrar pessoas para formar a sua equipe aí na sua oficina. Pois é. Mas antes disso, tá? Antes eu vou te pedir para que você se inscreva aqui no canal, ative o sininho para ser notificado sempre que eu postar um vídeo aqui e você não esqueça, tá, de deixar aí o seu comentário do que você achou desse vídeo aqui também, tá bom? Então vamos lá, olha só. Você tem dificuldade... antes disso, tá? Antes disso, ó, roda a vinheta do programa Oficinar, que agora o programa Oficinar tem vinheta. Roda a vinheta. Programa Oficina A. Muito bem, vinheta rodada aí, tá, cara? Que agora, cada vez mais, tá? A gente tá pegando aqui, se enquadrando aqui no melhor do que a qualidade para você aqui, para ficar um conteúdo interessante e você aprender com isso aqui, tá bom? Então vamos lá. É uma das grandes dores, mas a maior que a gente tem aí no nosso segmento de pintura automotiva, que é a dificuldade em encontrar mão de obra, é a dificuldade em contratar, é a dificuldade em manter tudo sobre equipe. É algo que é mais desafiador na oficina. Só que eu tenho uma novidade aqui, talvez, para você. Você que está aí, você de repente você pensa assim, ó, Wilson, é só... a pintura automotiva não tem jeito. Eu parei com isso porque não tem mão de obra. Eu penso em parar porque não tem mão de obra. Não dá para começar porque não tem mão de obra. Deixa eu te falar uma coisa aqui. A falta de mão de obra, ela é real em praticamente todas as profissões. Eu não conheço uma que não seja, tá? Entenda o seguinte, quando você acha mão de obra fácil, essa mão de obra ela não é qualificada para o teu negócio. Ou ela não é qualificada ou ela não quer se qualificar, tá? Quando você encontra pessoas disponíveis no mercado, talvez essa pessoa ela não é qualificada ou não queira se qualificar para trabalhar aí na tua oficina. Por que eu estou te contando isso? Somente nesse modelo, tá? Pessoas sem competências que você vai encontrar disponível. Mas aí também é que está a melhor jogada, que eu vou estar te falando ao decorrer desse vídeo, tá? Mas o que eu quero enfatizar para você aqui é o seguinte, a falta de mão de obra ela é real em todos os segmentos. Sabe por causa de que eu falei isso aí? Eu tenho um aluno que é do projeto Oficinar e ele fala assim, Wilson, eu entendi, mas cara, é difícil, na minha região aqui não tem mão de obra. E eu falei assim, cara, aqui também é do mesmo jeito. É do mesmo jeito. Não muda. Só que é o seguinte, o movimento que você faz é que modifica tudo isso que eu vou estar falando também mais pra frente desse vídeo aqui, tá bom? Então, para você que tem dificuldade com mão de obra, só que existe o seguinte, ó, existe a pessoa que tem dificuldade em encontrar, tem gente que encontra e tem dificuldade em treinar, tem gente que encontra, tem dificuldade em treinar e outros que tem dificuldade em manter. Existe tudo isso, tá? Não é só a falta de mão de obra que é o fator principal. Tem gente que encontra pessoas e não mantém essas pessoas, porque não sabe liderar essas pessoas e não sabe motivar essas pessoas também. Só que é o seguinte, vamos lá. Para eu te ajudar aqui é o seguinte, se você tem dificuldade em encontrar, para você que tem dificuldade em encontrar mão de obra, entenda que se você tem dificuldade, tem coisas que você está deixando de fazer aí. Porque senão, seria difícil para mim também. E devo falar para você que eu, hoje em dia, tá, com os movimentos que eu faço, na oficina WF, o meu maior desafio não é encontrar pessoas para trabalhar. Então, se o teu desafio aí é encontrar pessoas para trabalhar, você está deixando de fazer coisas que dependem de você. Como, por exemplo, procurar essas pessoas da forma correta. Mas como assim? Se existe forma correta e forma errada, não tem ninguém para encontrar? Tem sim. Existem as formas corretas, tá? As formas corretas que eu digo coisas que funcionam, tá? Porque tem muita gente que hoje em dia quer encontrar pessoas, tá? As pessoas fazem isso aqui achando que é assim, as pessoas pedem indicação. A maioria das vezes. Cara, se você pede indicação, você vai pedir para um colega que trabalha com pintura também. Você vai numa loja de tinta, sempre assim.
Se você pedir indicação para alguém que trabalha com a oficina de pintura, essa pessoa também está precisando. E quando vai te indicar, é sempre aquelas pessoas que o mercado não quer. O que você deve fazer aqui? Olha, você tem que fazer uma coisa chamada muito funcional, tá? Que funciona muito. É você usar o que você está assistindo esse vídeo aqui agora, a internet. Provavelmente você está vendo esse vídeo utilizando a internet. Provavelmente, tá? E como é que eu falo usar a internet? Anúncios, artista. Anúncios. Mas, Luiz, como é que eu faço um anúncio? Você vai fazer um anúncio, você tem que aprender, desenvolver as competências ou pagar alguém para fazer o anúncio para a tua oficina, que é o que a oficina WF faz. A gente faz anúncio para encontrar mão de obra e não falta pessoas para a gente fazer entrevista todos os dias praticamente. Por que eu falo todos os dias? Porque quando a gente está querendo contratar alguém para a oficina WF, a gente ativa os anúncios, tá? Não quero ensinar você aqui a fazer anúncio, eu estou querendo falar para você como é que funciona. A gente ativa o anúncio na segunda-feira, até sexta-feira aparecem várias pessoas. E a gente agenda essas pessoas na semana seguinte para fazer uma entrevista. Quando a gente encontra um pintor, um preparador, um polidor, enfim, alguém para a gente treinar, a gente pausa os anúncios também para quando precisar de novo com mão de obra. É assim que funciona. Aí você quer fazer o quê? Você quer encontrar mão de obra pedindo indicação para alguém que tem uma oficina, ou então qualquer pessoa que esteja disponível no mercado, aí você vai ter problemas, que não é assim que se contrata, tá? Então, existem coisas que você não está fazendo aí que depende de você, se você não encontra mão de obra aí no mercado, tá? Uma outra coisa é o seguinte, tem gente que não sabe, até encontra pessoas, mas ninguém para na oficina da pessoa. Tem gente que não sabe liderar, ou seja, não sabe treinar essas pessoas, tá? Você precisa se desenvolver como um treinador de pessoas. Eu costumo dizer para os alunos da oficina o seguinte, após você ter uma oficina, você não é mais um funcionário da tua oficina, você não é mais um operacional, agora você é um treinador de pessoas. Todo dono de uma oficina, ele torna-se um treinador de pessoas. Presta atenção, se você treinar pessoas para polir, para preparar, para pintar, para vender, para fazer o social media, para fazer lavagem, polimento, o estoque, tudo, você só está treinando pessoas para a tua empresa funcionar. Porque é nisso que eu foco. Eu foco em treinar pessoas. Eu não estou lá mais lixando a massa, lixando o prime, não estou mais nem pintando. Eu hoje estou na função somente de vender. Na gravação desse vídeo aqui do programa Oficina A, eu estou na posição apenas de vender na oficina WF. Por quê? Porque eu treinei uma pessoa para preparar, uma pessoa para pintar, uma pessoa para ser o colorista, uma pessoa para lavar, uma pessoa para polir. Vou treinando pessoas. Então tem gente que até encontra mão de obra, mas não sabe treinar essas pessoas, desenvolver a competência nas pessoas. E é por isso que você precisa desenvolver as competências em você de como se tornar um treinador de pessoas. E tem como. É você entendendo sobre pessoas. E tem como você aprender sobre isso. E esses dias eu estava até numa entrevista com um aluno da oficina A, que agora ele falou para mim, né, Alberto, o nome dele é Alberto, e o Alberto falou para mim, ele tem uma oficina em Minas Gerais, tá? Em Minas Gerais, eu estava falando com o Alberto, e aonde ele falou que, Wilson, agora eu estou viciado em contratar. Depois que eu entrei para oficinar, enfim, aprendi aquilo como é que era, agora sim, entender sobre pessoas. Nossa, isso foi demais, tá? Porque assim também que foi comigo. Hoje, na gravação desse vídeo aqui, na oficina WF, deve ter o 9, eu acho que na produção, no pátio direto. Metendo a mão na massa mesmo, entendeu? Direto lá, fora o cara do estoque, fora as pessoas da limpeza, fora as pessoas da recepção, fora... Você entende? Então eu precisei treinar pessoas para formar minha equipe. Então eu desenvolvi competências para treinar pessoas. Igual o Alberto. O Alberto também aprendeu tudo que eu sei, eu passei para ele, ele resolveu o problema em como treinar pessoas, tá? Então, treine pessoas que você vai ter para parar de ter o problema com mão de obra aí. Ó, se você está gostando desse vídeo aqui, cara, já ativa o sininho, se inscreve aí, tá? Se inscreve aí que é para você poder para não perder nenhum conteúdo aqui. E ó, falando em conteúdo também, a gente está lá no Instagram também. Vá lá no Instagram também, que lá a gente tem conteúdo também diariamente, no feed, na caixinha, nos stories, tá? Lá para você aí que trabalha com a pintura automotiva ou você que deseja trabalhar com a pintura automotiva, vai lá e encontra lá o Wilson Frazão. Vou deixar aqui para você, ó. Wilson, @Wilson _Frazão, você encontra a gente lá no Instagram lá, que é para poder ter acesso a conteúdos diariamente, beleza? Lá tem lives, lá tem, enfim. Vai lá, depois do vídeo você vai lá e me segue lá no Instagram também. E outra competência que você precisa também desenvolver para que você
resolva esse seu problema com mão de obra, é como eu falei também, é você se tornar um líder. Se você não se tornar um líder, não tem jeito. Você não encontra, você não treina e você não mantém essas pessoas aí. Você precisa desenvolver as competências de líder. E as pessoas, elas confundem muito. O dono da oficina, ele tem um problema muito sério, de acreditar que não vai achar pessoas para fazer o serviço igual a ele. Tem gente que fala assim, Wilson, eu não contrato porque eu não tenho ninguém para fazer igual a mim. Ninguém vai, criatura, ninguém precisa fazer igual a você. Ninguém. Eles precisam ser apenas suficientemente bons. E nada mais que isso. Para com esse teu controle de querer encontrar pessoas que vão fazer igual a você. Ninguém vai fazer igual a você porque você é o dono. Você é o cara que se preocupa mais do que ninguém com a tua oficina, e tá certo. Eu não encontrei pessoas para fazer iguais a mim. Eu encontrei pessoas que faziam suficientemente bom. Então, se você não entender que você não vai encontrar pessoas para fazer igual a você, na verdade, cara, você vai ficar nessa daí sem mão de obra. Para com isso. Sai de cima disso, tá? Sai. Eu fiquei preso durante anos com isso aí também. Sabe, quando as primeiras contratações que eu fiz na oficina da WF, eu fazia carrões mesmo, sabe? BMW, Porsche, e eu tinha um medo danado de encontrar pessoas. Eu tinha um medo de contratar porque eu falei assim, cara, essas pessoas não vão fazer um serviço bom igual a mim e eu vou me queimar com os clientes. Mas sabe onde é que estava o erro? Em mim. Em mim, porque eu é que precisava entender que eu precisava ensinar essas pessoas como elas trabalhar naquele padrão que eu já vinha fazendo. E eu fiquei com medo, até que eu contratei o primeiro. Fui ensinando, treinando, mostrei, funcionou. E o segundo, e depois o terceiro. E assim eu montei aí a minha equipe dessa forma. As pessoas faziam igual a mim? Não. Sabe o que acontece hoje? Hoje eles fazem melhor que eu, porque eu não estou mais lá. Não é mais a minha função estar lixando massa, estar aplicando tinta, verniz, fazendo polimento, não é. Hoje eu só inspeciono isso. Hoje eles são melhores até do que eu. Eles estão no dia a dia. Eu não estou mais no dia a dia lá. Hoje eu fiquei apenas na posição de ser o dono da minha oficina e mais nada, e tocar esse negócio para que esse negócio dê resultado. Então, se você ficar com medo de contratar pessoas por causa disso, por exemplo, tá? Cara, você vai ficar para trás aí, tá? E nunca vai montar a sua equipe e tua oficina não vai para frente. Então, tem gente que pensa assim, eu falei isso aqui porque tem gente que tem medo disso daí. E outras coisas, como eu falei, as pessoas que não sabem se treinar. A fórmula, olha só, a fórmula para você resolver, anota aí, ó, para você resolver o problema com mão de obra na tua oficina, primeiro você precisa fazer os mecanismos de atração, de atrair pessoas interessadas para a tua oficina, que é através de anúncios, você fazer anúncios, nada mais funciona hoje em dia do que você fazer anúncios na internet na tua região. Se você não souber fazer isso, tá? Os alunos do Pintando com Maestria tiram onda com isso, porque lá tem módulo de marketing digital e eles sabem como fazer seu anúncio, mas não precisa não, tá? Você não precisa aprender a fazer isso se você não quiser. Você pode pagar também pessoas, agência, tá? Um gestor de tráfego, enfim, você procura na sua região ou na internet quem faz anúncios e você paga essa pessoa um valor, essa pessoa faz anúncios para contratar pessoas aí para a tua oficina. Você vai ver. Eu aposto com você, se você não fizer aí esse mecanismo de fazer anúncio, durante uma semana aí, você vai ver se não vai ter pessoas chamando no WhatsApp aí para fazer uma entrevista com você. É assim que se resolve. E depois você precisa estar arrumado com você mesmo, tá? Para que você aprenda a treinar. Tudo isso se aprende, olha só. As pessoas, eu não encontro mão de obra porque não tem. Para de contar essa historinha para você, é porque você ainda não sabe fazer isso. Eu não sabia, por isso que eu tinha problema com mão de obra, eu não sabia. Então você precisa parar de contar essa historinha para você em primeiro lugar que não tem mão de obra, é você que não sabe. Só que você não sabe porque você não nasceu sabendo como ter uma oficina de sucesso, como ter uma oficina que fature alto. Você não nasceu sabendo disso, e isso você precisa aprender. A questão não é você perguntar como você aprende isso, é quem vai te ensinar isso. É o quem. Porque o quem tem o como te ensinar isso. É isso que você tem que focar. Para você resolver, então, o seu problema com equipe, com mão de obra, 90% está totalmente ao teu controle. É você se desenvolver, é você aprender a treinar, é você usar os mecanismos certos para que você treine essas pessoas, tá? Uma outra coisa sobre contratar, o erro, né, que as pessoas cometem é o seguinte, você nunca deve contratar alguém que você não possa mandar embora depois. Mas como assim isso? Pois é muito comum às vezes você estar no desespero para pegar alguém para trabalhar na tua oficina e você pega um parente,
um cunhado, um sobrinho. Não há nada de errado em trabalhar com parente, presta atenção no que eu vou te falar. Só que na hora do desespero é muito comum as pessoas pegarem pessoas assim para trabalhar. Só que aí, colegas, amigos de colegas. Só que dentro dessa dinâmica, não contrate alguém que você não tem coragem de mandar embora depois. Aqui é que pega. Que às vezes você contrata um cunhado que você tem uma boa relação com ele. Você tem uma boa relação com ele, de repente ele mostrou interesse de trabalhar na oficina. Só que você tem que avaliar. O dia que der ruim, eu vou mandar esse cara embora. Se você sentir dentro de você que você não é capaz de mandar esse cara embora, não contrata. Porque um dia você pode precisar. Às vezes você contrata aí um parente, né? Um parente da tua família, enfim, aí você fica às vezes preso para não mandar embora, porque de repente é um sobrinho seu, é um tio, enfim, pode ser qualquer um parente aí, é um irmão, aí você fica amarrado aí para não mandar embora, porque você sabe, é parente, vai ter um disse-me-disse, porque não quis ajudar, cuidado com isso, tá? Hoje na oficina da WF existe 2 pessoas que né, da minha família que trabalha na WF, que é o Thiago, que é o gerente na gravação desse vídeo, saiu de cabineiro e é o gerente de pátio, e eu tenho a Isabel, que é minha irmã, que está lá trabalhando de recepcionista. Mas eles estão lá por pura competência, acredite. Mas você só deve trabalhar com parente quando você tiver, se você tiver essa noção aí, que você vai contratar sabendo que também você pode mandar embora quando não estiver funcionando. Então, um dos erros que as pessoas cometem isso é contratar no desespero pessoas próximas ou parente ou com algum laço, tá? Pessoal, depois não fica manda o cara embora. Aí o que acontece? A pessoa não é apta para aquela competência, fica ocupando a vaga de alguém que possa vir e ter essa competência, está dando prejuízo, não está colocando dinheiro para dentro, e cara, é uma série de coisas agravantes nisso daí, tá? Então você precisa ajustar isso daí. Uma outra coisa para você resolver também, tá? Essa dica aqui também, ó, uma grande sacada também, ó. Ajuste a oferta da tua oficina. E como é que é a oferta? Quando se fala de oferta, muitas pessoas pensam o seguinte: Wilson, então eu vou aumentar o salário. Não é sobre o salário. A oferta de uma oficina ela vai muito mais além do que um salário maior na categoria. Porque tem dono de oficina que pensa assim, quer saber? Tem um pintor que está ganhando lá R$2.000. Eu vou botar 2.200 nele, para ele vir. Aí o outro pensa, se ele está ganhando 2.200, agora eu vou botar 2.300. Aí fica essa coisa. Tá? Salário alto não é o principal fator que faz as pessoas ficarem na tua oficina. Dentro da oferta existem várias coisas, ou seja, a oferta é aquilo que o colaborador, né, o futuro colaborador, ele vai olhar para a oferta da tua oficina e ver se vale a pena. Salário é importante? É claro que é importante, claro que é. Só que não é tudo. Depois disso vem a estrutura, depois disso vem plano de crescimento, depois disso vem plano salarial, depois disso vem benefícios. Tem várias coisas que formam a tua oferta aí para fazer com que pessoas queiram trabalhar na tua oficina. Eu vou te dar só um exemplo aqui, ó. Eu trabalhei uma vez com um cara, tá? Que eu vou levar isso aqui para sempre, tá? E ele viu o anúncio, tá? Ele viu o anúncio da WF e ele veio trabalhar. E eu gostei do profissionalismo dele, ele leva a sério e tudo. Aí eu mostrei a oferta para ele, ó, a gente paga X reais de salário e tal, e é isso, é carteira, não sei o quê. Ele falou, não, beleza, eu vou ficar. Tempos depois, ele revelou para mim que o que fez ele trabalhar aí na WF não foi o salário, até porque ele ganhava mais onde ele estava. O que fez ele trabalhar na WF foi ele ver uma estrutura, uma oficina organizada. Uma oficina que tinha processo, uma oficina onde usava material de qualidade, uma oficina onde as pessoas estavam preocupadas em fazer um serviço direito, um serviço profissional. Ele entrou sabendo que ele poderia crescer dentro da oficina também, ter, sabe, um plano de carreira. Então, se você aí está preocupado em apenas contratar pessoas pelo salário mais alto, você vai se arrebentar, cara. Porque as pessoas elas podem até ir, mas vão ficar um tempinho só com você. Depois vão embora. E detalhe, o Cláudio ele saiu para ir trabalhar por conta própria. Ele não saiu da minha empresa, da WF, para ir trabalhar em outra oficina. Porque a questão não era só salário. Você entende? A pessoa saiu de uma empresa onde ele tinha até um salário legal, melhor do que era o da própria WF, mas ele saiu por causa de estrutura, por causa de um certo conforto, por causa de processo, porque lá ele aprendia. Então nunca se engane com isso. Que eu vou contratar alguém, aí você leilua isso. Às vezes você está pagando um absurdo para um cara que entrega pouco resultado na tua oficina. Porque você acha que a melhor oferta é salário, não é. As pessoas elas querem segurança, é claro, elas querem o melhor salário, é claro, mas elas querem benefício, elas querem crescimento também. Elas querem ter uma qualidade de trabalho, sabe? Uma estrutura onde está trabalhando no local adequado, com ferramentas razoáveis ou das melhores que tiver. É exatamente isso, tá? Então, maluco é quem fica pensando que é só salário alto que faz as pessoas se interessar por uma vaga na empresa, que não é dessa forma. Beleza?
Então, ó, para você que tem problema em contratar mão de obra, até ver esse vídeo aqui novamente, tá? Se você ainda tem dúvida aí de alguma coisa aí, tá? Sobre como contratar, por que você não consegue contratar, aqui eu te dei várias dicas aqui. Então, ajusta isso aí dentro da tua oficina, tá? E resolva esse problema com mão de obra, tá? E uma coisa eu vou te falar, talvez você está falando assim, Wilson, eu vi o vídeo, mas eu quero trabalhar sozinho. É melhor que eu não me aborreço com ninguém me estressa. Olha só, se você pensa dessa forma, você está pensando pequeno, você nunca vai crescer com a sua oficina. Porque você não cresce a oficina quando você enche ela de carro, você cresce a oficina quando você aumenta a sua equipe. O crescimento da oficina é aumentando a equipe. Quando você aumenta a sua equipe, é que você cresce aí. Porque quando você aumenta a sua equipe, carro você arruma. Carros vão aparecer para você fazer. Agora não adianta você ter carro e não ter equipe. Pessoas não vão te procurar, você vai se queimar no mercado e muita coisa, beleza? Então era isso aqui que eu queria trazer para você nesse programa de hoje, para você que tem problema aí em encontrar pessoas para formar uma equipe, tá? Use esses mecanismos, entenda que é você que precisa se tornar um líder, desenvolver competências de treinar pessoas, de liderar para essas pessoas permanecer, ajustar a oferta da tua oficina, olha, e todas essas coisas aqui que eu te falei, tá? É o que vai fazer você dar um salto gigantesco aí para que você não tenha problemas com a falta de mão de obra, beleza? Então é isso daí, tá? Então eu espero ter te ajudado com esse vídeo aqui, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e aplique o que eu te falei aqui nesse vídeo e você vai parar aí, vai você resolver aí e esse problema com falta de mão de obra vai ficar só na história, tá bom? Então, eu te aguardo no próximo programa Oficina A, tá? Toda terça-feira aqui às 20 horas, horário de Brasília.